a pessoa vir à escola dominical é um mistério, porque toda a base bíblica do crente você não aprende no culto. Base bíblica você aprende na escola dominical. A escola dominical é a essência de toda a igreja tradicional. Você não vê propaganda de igreja batista, vê? É difícil. Presbiteriana, metodista, wesleyana, luterana, são as igrejas mais antigas, mais ricas, mais sólidas e com as famílias inteiras cristãs. Dificilmente você vê um presbiteriano caçando milagre, caçador de milagre. Caçador de milagre, na hora de subir na cruz, ele não vai. Só vai na cruz quem é adorador. E a Bíblia fala, você cantou aí, João 24, versículo 23 e 24. Deus procura adorador. Então, na escola dominical, você aprende Bíblia. Então, se você quer ser um crente diferente, deixa de ser caçador de milagre. Procura em primeiro lugar o reino. Aí quando você entrar no esconderijo de Deus, em adoração, tudo vai ser acrescentado na sua vida. Experimenta isso. Deixa de ser um caçador de milagre, um caçador de emoções, caçador de treme-treme, já viu? Caçador de treme-treme, de tique-tique, para com isso. Já foi o tempo, já tivemos um bom tempo. Quando a gente vai para o monte, quando é vigília, aí sim, aí a gente pode tremer à vontade. Eu também gosto de tremer. Mas busca a essência da palavra. Amém, irmão? Busca a essência da vida de Deus, para Deus te abençoar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, para te dar equilíbrio emocional. Caçador de milagre dificilmente tem um equilíbrio emocional. Agora, o homem bíblico, ele tem um equilíbrio de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Equilíbrio que Elias teve diante dos profetas de Baal e os discípulos de Acera. Porque Acera, vou falar sobre ela domingo que vem, na escola bíblica, que eu estou falando sobre a história das religiões. Falei sobre Baal ontem e vou falar sobre Acera, era a esposa dele. Então os adoradores de Baal e os adoradores de Acera, eles retalhavam o corpo, eles se prostituíam, eles se embebedavam, eles se relacionavam com várias pessoas ao mesmo tempo, para agradar os deuses. Elias, diante daquela cena, lá no Monte Carmelo, não deixou o emocional, o desequilíbrio bater nele. E ele falou, façam o que vocês quiserem, daqui a pouco eu vou falar com Deus. E aí, não precisa de nenhum tipo de subterfúgio humano. Basta você ser um homem ou uma mulher bíblico. Porque se você é bíblico, você fala, Deus, manda fogo do céu. E Ele manda. Amém. Quando você é uma mulher bíblica, um homem bíblico, você fala, Senhor, cura esse enfermo. Deus cura. Amém. Quando você é uma pessoa bíblica, cheia de Deus, cheia da palavra de Deus, você fala para qualquer demônio sair, ele sai, porque você é bíblico. Falamos aqui 2 semanas atrás, espíritos mudos e surdos que moram dentro das casas. Jesus falou para aqueles discípulos, sabe por que vocês não expulsaram esse demônio? Porque ele é surdo. Vocês estão orando, falando, e ele ó. Fecha o ouvido, não escuta. E você não vê a presença dele, porque ele também não fala. Mas ele está lá morando na casa, ele está lá dentro. É aquele demônio que mora desde os ancestrais. Vamos falar sobre deuses ancestrais da família hoje. Ele mora lá. Já viu? Teu avô morreu de câncer, teu pai morreu de câncer, e você tem problemas de saúde que podem te levar ao câncer. Um espírito está morando lá na tua família, tem que ser quebrado. Deus vai quebrar ele aqui hoje. Mas se você não é bíblico, se você não conhece a Bíblia, se você não tem domínio da palavra, como você vai falar para ele sair? Eu vou expulsar ele aqui hoje, vou te ungir. Pastor Ronaldo vai ungir, vai orar. A pastora Leni vai orar. Mas se você chega na tua casa, você é um santo oco, sem nada por dentro, sem a palavra. Jesus, quando desce o monte Tabor, onde ele transfigurou, estava lá o demônio mudo e surdo. Sabe por que Jesus expulsou ele e saiu? Porque ele
é a palavra. Ele é a própria palavra. Quando ele chegou, o diabo saiu com tanta violência que jogou o garoto longe. Porque o diabo não queria sair, queria ficar no corpo. Mas quando Jesus chega, não é Satanás que manda, não é o diabo que manda, não é o adultério, não é a enfermidade, é a palavra que manda. Amém, irmão? Então tudo isso para você colocar no seu coração que você precisa vir à escola bíblica dominical. Se o seu esposo não quer ir, deixa ele lá ele comendo farofa com batata, vendo Faustão, e vem. Certo? Se a sua esposa não quer vir, deixa ela lá no WhatsApp batendo papo e vem. Vem buscar a presença de Deus. Vem ser uma bênção. Vem ser a diferença. Falei para os alunos aqui hoje, esse grupo aqui, meus alunos aqui de música, falei para eles, sejam vocês a diferença aonde quer que vocês estejam. Quando vocês chegarem, a palavra chegou. Não é bom chegar aqui e ver um montão de jovens tocando? Amém? Não é bom? É a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Um dia, Deus falou com o Ricardo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele olha para cá, tem a esposa e a filha dele cantando. Um dia Deus falou para Aninha e Damião, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está o filho dele tocando, né? Está aí o Mateus tocando. Então é bênção. Amém? Glória a Deus. Então quer dizer que tudo que estamos fazendo aqui está dando certo. Glória! Amém? Não estamos perdendo tempo, está dando certo. Meu filho já é missionário, irmão, o mais velho. 21 anos já prega. 21 anos, um garotão bonito daquele, puxou o pai, só não é careca. 1,90 m, casou, né? Em vez de ele estar procurando mulher, casou. Falou, eu vou casar, eu quero estabilizar, casou. Paga aluguel, trabalha, estuda à noite e prega. Eu falei, caramba Deus, você exagerou na bênção. E o de 2 meses já fala, glória a Deus, já tem 2 anos, glória a Deus, amém. E quando ele chega aqui é só no treino. Vamos abrir a nossa Bíblia, Josué 24, versículo 14. Glória a Deus. Eu vou pedir o seguinte, uma obreira abençoada, bonita, maravilhosa, cheia de Deus, para buscar uma água para mim. Gostou dessa? Uma obreira bonita, abençoada, cheia do Espírito Santo. Se é casada, vai nascer o filho. Se não é casada, vai casar, ó. Já foi. Já foi mais na frente. Mas ó, se eu continuar com sede, eu jogo de novo. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Josué 24. É o último capítulo do livro de Josué. Josué, vocês sabem, né? Quem foi Josué? Sabe não, Esther? Não sabe quem foi Josué? Minha aluna de escola dominical não sabe. Gente. Aí, pastor Ronaldo, agora ela vai ter que vir de manhã e de noite. Josué é o sucessor de Moisés. Josué é aquele homem que quando Moisés está no pico do Monte Sinai, ele fica esperando ele descer. É o sucessor dele. É o homem que enfrenta Jericó. É o homem que, através da luta com Jericó, derruba as muralhas de Jericó. Esse homem é muito marcante. A Bíblia dá para ele um livro só para ele. Tá? A partir do versículo 14, nos últimos anos da sua vida, ele lança um desafio ao povo de Deus. Ele fala, olha, muitos de vocês, eu já vou ler, olha para mim por enquanto. Muitos de vocês, obrigado, Gor, já é casada, já tem filho adulto, mas já vai nascer o neto. Olha, a profecia veio hoje. Não sei se é profecia esse que vai nascer ou outro depois. Olha, quando eu profetizo assim, é um em sequência do outro, hein? Então, logo quando ele está diante de Jericó, que ele vence os inimigos, que o povo adentra
na terra prometida, eles encontram ali alguns problemas. Primeiro problema, ídolos. Quando o povo sai do Egito, migra pelo deserto e adentra naquela terra prometida, o que acontece? Quando eles chegam lá, tem os amorreus, jebuseus, heteus, tem filisteu, tem um montão de povos com etnias diferentes, com culturas diferentes. E aí o povo de Deus começa a se misturar com essas pessoas. E eu quero deixar uma palavra antes de ler o texto. O homem ou uma mulher de Deus que se mistura com culturas diferentes, ele abre portas para que os demônios entrem na sua casa. Quando você abre a porta da sua casa para outras culturas, para outros deuses, quando a sua casa é um vai e vem de opiniões, quando você é um migrador de locais, de culturas. Já viu aquela pessoa que ela tem um Buda virado de barriga para a parede, em cima da geladeira? Atrás da porta dela tem uma figa. No carro, ele tem um contregum de macumba. Ele vem na igreja, participa da ceia. Quando tem um casamento na igreja católica, ele é padrinho. Aí tem um tambor batendo, ele vai lá e dança o tambor. Ele vai lá no batizado de alguém, dentro do candomblé. Quando você olha para a vida dessa pessoa, ela é uma salada de todo tipo de problemas. Porque nós nos misturamos com tudo que há nessa terra. E Deus, Ele é monogâmico. Ele quer casamento só contigo, irmão. Deus, Ele quer só você. Ele não quer dividir você com outros deuses. E o maior problema das famílias é que os deuses entram na nossa casa. Através da televisão, através da opinião, através da mídia, através de namorado, através de marido, através de esposa, através de colega, através de relacionamento, através de uma faculdade. Você entra numa faculdade crente, sai de lá ateu. Você entra numa faculdade músico, abençoado, sai de lá um ninguém espiritual. As pessoas mudam a sua cabeça toda hora. As pessoas são levadas por vento de doutrina. Qualquer opinião muda você. Como é que Deus pode atuar na sua família com autoridade? Como é que nós vamos poder vencer o diabo se nós não nos conhecemos a nós mesmos? Se um dia estamos na igreja, se outro estamos no hotel com um amante, se um dia estamos na igreja, outro dia estamos lá na outra religião, se um dia estamos aqui buscando a Deus, no outro estamos lá bebendo. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Está lá no Salmo, capítulo 1, versículo 1. Nem se detém no caminho de pecadores. Ele não se assenta em roda de escarnecedores. O seu prazer é a lei. Lei. Quem gosta de viver sob a lei? Nós gostamos de ser livres. Mas a bênção de Deus está atrelada à lei. Você quer andar livre pelas ruas do Brasil? Quer? Então obedeça a lei. Obedeça ao nosso Código Penal. Obedeça ao nosso Código Constitucional. Eu posso sair por aí, Leandro, pegar uma faca e matar as pessoas? Posso? Eu não posso matar nenhum bandido. Eu vou preso. Para eu andar livre aí, eu tenho que obedecer a lei. Para você viver as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, você tem que estar atrelado à lei do Senhor. Ah, mas isso aí é dogma, é doutrina. Isso aí é fanatismo. Não é não, irmão. Não é não. Se eu escolhi viver o Deus El Shaddai, o verdadeiro Deus da Bíblia, eu tenho que ser submisso a Ele, porque Ele é Deus. É melhor viver uma vida de submissão do que uma vida de ter um lar todo estragado, todo podre, todo dividido. Um dia desse, uma irmã chegou e me chamou: pastor, ore pelo meu filho. O que aconteceu com ele? Está preso. Eu não consigo nem imaginar o que é uma cadeia, o que é viver numa cela para 5 com 70 lá dentro. Ora pelo meu sobrinho, pastor, está preso. Imagine.
Tem nem o que imaginar. Então Josué chama as pessoas a essa mesma responsabilidade. Porque o que está sendo falado aqui hoje não é agradável aos ouvidos, nem ao paladar. Mas quando ela entra, ela começa a ser doce como mel. Amém? 24, versículo 14. Olha o que Josué fala. O tema da minha mensagem é uma casa onde Jesus habita. Uma casa onde Deus habita. Olha o que acontece quando Deus habita numa casa, de verdade. Versículo 14. Olha o que ele fala para o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quem serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Próximo versículo. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, se você acha que não tem nada a ver ser crente, se você acha que não tem nada a ver ser de Jesus, escolhei hoje a quem a vez de servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu, Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aí você pega a vida de Josué, analisa a vida dele. Aí você pega a vida de Coré, por exemplo, e analisa a vida dele. A terra engoliu. Analisa a vida dos homens que seguiram Coré. Analisa a vida dos homens que preferiram se deitar com as mulheres dos amorreus. Analisa a vida dos homens que decidiram adorar os deuses dos heteus, dos filisteus. Analise a vida de Sansão. No começo um grande homem, um vencedor, e depois um palhaço cego, fazendo o filisteu da gargalhada. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Toda essa propaganda, todo esse prazer, tudo isso que o mundo oferece para a gente, é mero merchandising satânico. É mera propaganda. Nada disso alimenta a alma. Nada disso eleva o nosso espírito. Nada disso nos alimenta no nosso quarto, à noite, de noite no escuro. Nada disso faz você ter aquela sensação: que vida boa, que gostoso, como é bom viver. Você pode ter a melhor roupa, você pode ter os melhores vestidos, você pode gastar muito dinheiro para se embelezar, para andar, para ter um carro, para ter um apartamento. Se você não tem Deus, você é um oco. Você não tem nada. Você vive de momento, é aquele momento que acabou. Satanás dá risada da cara das pessoas. Olha o carnaval. Começa o carnaval, quarta-feira de quê? No final? De cinzas. Queimou, pegou fogo, agora você é cinza. Fica aí, ó. É isso que o diabo faz. Uma noite maravilhosa de prazer. Suíte presidencial do Sheraton. 3, 4 garrafas do melhor Chandon. Comida, bebida, dança, luzes. Mas o dia seguinte, meu amigo, é aquela ressaca espiritual. Jogou tudo fora. E a Bíblia fala, Davi disse: deito e logo pego no sono. Por quê? O Senhor me sustentou. E quando acordo, Ele me sustenta também. Irmão, eu prefiro uma noite de sono maravilhosa, vivendo sob a lei do Senhor, porque eu sei que a minha casa vai estar protegida por Deus, do que viver uma vida de prazeres, de tudo que essa terra me dá, e ter um vazio existencial dentro de mim. Eu prefiro viver com pouco dinheiro. Eu prefiro viver sem todas as riquezas dessa terra, com a minha vaidade, com o meu orgulho, com a minha soberba minimizados, mas poder olhar para o meu filho crescer em paz. Amém, irmão? Não é bom, missionário Ricardo e missionária Cássia, ver a filha de vocês, uma menina de 16 anos aqui cantando para o Senhor? Ou você prefere ela com uma mini saia, dançando funk até o chão, com um montão de homem em cima, bebendo e fumando? O que você prefere?
Eu prefiro a minha casa servir ao Senhor. Josué fala o seguinte: se vocês preferirem servir outros deuses, problema de vocês. Ele não estava falando isso para um povo qualquer. Ele estava falando isso para o próprio povo de Deus. Coloca o versículo 14 de novo, deixa aí. E vocês sabem que eu gosto de fazer uma leitura analítica. Eu gosto de analisar o texto. E aí, ele fala, nesse texto, ele fala alguns pontos específicos para que a tua casa seja uma casa de Deus. Primeiro ponto: temer ao Senhor. Fale, temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Quando eu falo assim, tem gente dormindo, aí ele assusta. Primeiro ponto: temer ao Senhor. Olha lá, primeiro ponto. Agora eu sou crente, oba, agora eu sou crente, vou ficar rico, vou ficar bom. Não é assim não, querido. Isso você aprende lá no Universal. Lá no cara que bota chapéu lá e fica falando. Não, Bíblia não é isso, meu irmão. Temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor, pastor Ronaldo? Você sabe. Temer ao Senhor é o que eles fazem aqui. Que hoje de manhã eu vim buscar minha mãe. A igreja estava cheia de gente orando aqui, de 7 às 8 da manhã. Durante 30 dias. Quem quer fazer isso, irmão? Vida de consagração. Parar de beber, parar de fumar, parar de prostituir, parar de adulterar, parar de usar droga, parar de ir pra noitada, parar de ficar em barzinho bebendo cachaça, bebendo cervejinha, botando papo furado. Ser crente é uma vida diferenciada. Amém. Por que essa igreja aqui está subsistindo até hoje? Porque tem gente que preferiu servir ao Senhor. Tem gente que prefere temer ao Senhor. Eu fiquei 8 anos fora da igreja. Perdi o temor. Não é bem assim, pastor Ronaldo. Não é bem assim não. Pensa numa vida que só caiu. Eu fui mais baixo do que vocês podem imaginar. Me misturei com a lama, me misturei com os porcos. Ficava lá com os porcos. Até o ímpio falava para mim: esse lugar aqui não é para você não, rapaz, volta para a tua igreja. Se você não pertence a esse lugar, volta para a igreja. E eu achava que estava certo. Quase morri. Deus tomou conta da minha vida. Tinha gente orando por mim aqui. Tinha gente profetizando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tinha gente falando: eu e minha casa vamos servir. E esse camarada aí faz parte da minha família. Esse Fábio aí, ele vai voltar, ele vai vir, ele vai retornar. E o Espírito Santo foi me martelando. Um dia o martelo acertou a cabeça do prego. Pá! Aí eu falei: está na hora de voltar. E aqui eu estou. Glória a Deus. Amém, irmão? E a Bíblia ainda é maravilhosa quando fala: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. Essa casa agora, irmão, não tem uma viga não, agora tem 2, botei mais uma. Não tem só uma base forte, coloquei mais uma, porque eu já sei o que é viver lá com os porcos, então eu não quero mais. Aleluia, irmãos? Glória a Deus. Segunda coisa, primeiro é temer ao Senhor. Segunda coisa é servir ao Senhor com sinceridade. Eu temo ao Senhor, né? Fazer o quê? Tem que temer? Não. Eu temo ao Senhor com amor, com carinho. Eu amo a casa do Senhor. Eu amo esse lugar. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho no culto, eu participo da oração. É viver o lance mesmo. É viver a religião mesmo. Se chamam você de fanático, deixa te chamar. Se chamam você, deixa chamar, irmão. Você que sabe da sua vida. Você que sabe do prêmio que você vai ganhar. Amém. Eu olho para minha família hoje restaurada, eu falo: meu Deus. Hoje eu chamei o Vinícius lá, eu tenho muitas roupas lá, eu falei: vou dar essas roupas para o Vinícius. Quando eu cheguei lá, ele falou para mim: eu estou precisando voltar. Falei: né, malandro? A oração comendo solta lá para você, você não sabe. Mas ele falou, querendo voltar. Eu falei: volta a tocar, eu te ensinei música para tocar. Você pode aguardar que daqui a pouco ele está aí. Por quê? Porque, irmão, tem gente orando pesado. Tem gente com sinceridade, com amor, querendo a bênção. E esse é diferente para Deus. Esse é diferente para Jesus. Esse atinge o coração de Deus. Aleluia, amém? Bota lá o texto. Segunda coisa, ele fala: esqueça os deuses dos seus
ancestrais. Temei o Senhor, sirva com sinceridade, e ele fala, deite fora os deuses. Peraí, pastor, mas na minha casa não tem imagem, mas você tem a natureza do seu pai. Teu pai era espancador, teu pai era um estúpido, teu pai era um bruto, teu pai era machista, teu pai batia nos filhos, o teu pai tinha rompante, o teu pai era isso, ou a tua mãe era isso. Hoje prenderam uma mulher que queimou a mão dos próprios filhos, torturava os filhos, tacava fogo nos filhos. Para a glória de Deus, alguém denunciou essa mulher, ela foi presa. Que é isso, gente? Ah, mas a minha mãe educava assim. A sua mãe não é você. Você é um servo de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você não precisa bater no seu filho. Porque se você for uma pessoa bíblica e cheia de Deus, você fala uma vez só. O homem de Deus, o cabeça da família, a mulher de Deus, ela fala uma vez, é o suficiente. Lá em casa não tem briga, não tem discussão. Eu e a minha esposa temos um código. Quando o assunto começa a sair do padrão que vai mudar o espírito da casa, um se cala. Aí o outro começa a falar. Aí o outro percebe, opa, está na hora de calar. Aí morre aquele negócio, no dia seguinte está tudo bem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Esqueça o Deus dos seus ancestrais. Esqueça a cultura da sua família, que não era de Deus. Olha, aqui em casa todo mundo é católico, hein? Aqui em casa é assim, somos afrodescendentes, todo mundo aqui é do candomblé. Aqui é família de sambista. Já viu isso? Sou nascido no morro, criado no morro e vou morrer no morro. Quero viver do jeito que meu pai viveu. Esqueça os deuses dos seus ancestrais. Deixa Deus entrar na sua casa. Ai, está pegando pesado. Estou pegando pesado não, estou falando a Bíblia para você. Tem gente que fica com raiva de mim que eu falo, não fala comigo, rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia, porque a culpa não é minha. Aí ele fala, uma casa que escolhe a Deus não vive o sistema dos amorreus. Porque ele fala exatamente ali no versículo 15, olha, aos deuses dos amorreus que vocês vivem, deixe esses deuses. Foge da cultura humana, irmão. Por mais que você sinta prazer, é muito perigoso quando você sente prazer nas coisas do mundo. Aí que está o perigo. Prazer. Aquele jovem rico chegou para Jesus, quis comprar Jesus. Ele era riquíssimo. Chegou perto de Jesus e falou, Jesus, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Jesus falou, pega tudo que você tem e dá para os pobres, vende, dá para os pobres. Nada disso que você tem me interessa. E me segue. Você vai viver igual Pedro. Pedro não tem nada, ó. Vai viver igual João, igual Tiago. Você vai viver igual Tomé, vai viver igual Judas, vai viver comigo. Um dia tem lugar para dormir, outro dia não tem. O que ele fez? Deu meia volta e foi embora. Porque ele amava demais as coisas dessa terra. Jesus pegou pesado com ele porque sabia que ele amava as coisas dessa terra. Se entre você e Deus tem um homem, esse homem não vai te trazer felicidade. Se entre você e Deus tem uma mulher, essa mulher não vai te trazer felicidade. Se entre você e Deus tem um carro, ou tem uma casa, ou tem um emprego, se entre você e Deus tem algo que atrapalha a tua vida com Ele, em algum momento a casa vai cair, e aí vai ser terrível a destruição. Irmãos, Jesus ele quer entrar na sua casa. Fala, minha casa. Jesus quer que entre na minha casa. Eu ia cantar, até esqueci a música de Zaqueu. Entra na minha casa, entra na minha vida. E aí, a música ainda fala mais, mexe com a minha estrutura. É o que Jesus está falando. Mexe com a minha estrutura. O que é mexer com a minha estrutura? Mexer com a minha cultura de vida. O meu avô, o pai do meu pai, chamava-se Sebastião Leão da Silva. Você sabe qual era a profissão dele? Lá em Cerro, numa cidade lá em cima, no norte de Minas, era uma cidade só de cangaceiro e de matador, de jagunço. A Nato Seco chegou a conhecer ele, pastor Ronaldo? Alguém mais antigo aí conheceu? Não, né? O meu avô,
Ele morreu com 88 anos, nunca usou óculos. E até os 80 anos ele atirava. E eu não acreditava. Deram uma espingarda para ele lá na roça. Ele mirou num passarinho e derrubou o passarinho. 88 anos de idade. O homem era ruim. Ele se converteu, tá? Ele se converteu, aceitou Jesus. Mas ele era ruim. Meu pai e meus tios contam que quando ele marcava alguém para matar, ele chegava na casa da pessoa, matava um bicho e rabiscava a porta da pessoa com sangue. A pessoa tinha que sair, era um aviso: sai, senão eu vou te matar. Essa natureza vem seguindo a minha família. Toda a minha família, por parte de pai, são homens violentos, são homens desse tamanho. Eu tenho um tio que ele se chama Geraldão, um homem desse tamanho. Na juventude dele, 16 policiais tentaram prender ele, não conseguiram. Porque ele é o bonzão, não, um espírito demoníaco. Dentro da minha natureza, nesses 8 anos que eu fiquei fora, o homem tinha uma força de leão. Ele espancava os filhos. Ele expulsou minha mãe de casa com 14 anos. Era um homem violento. Esse homem, quando bebia, ele quebrava a cidade inteira. E aí esses demônios vêm perseguindo as famílias. Esses demônios vêm perseguindo as pessoas. Tem crente, um homem abençoado, uma família cristã, aí ele fala: não posso sair dessa família. Eu quero ficar aí. É esse daí que eu quero. Pastor dos homens, não sei, viu o pastor Ronaldo tranquilo. Ele fala: vocês não me conheciam quando eu morava no morro, na Rocinha. Vocês não conheciam, não me conheciam o que eu era e o que eu sou hoje. Nem quero conhecer. Graças a Deus. Porque quando o espírito imundo está dentro de um corpo, já viu mulher, quando, por exemplo, ela está endemoniada, e, por exemplo, ela arruma que zumba na rua, bate nos outros, arranha todo mundo. Isso é um espírito, irmão. Porque a mulher de Deus não faz isso, não. A mulher de Deus, ela é honrada. A mulher de Deus, ela é abençoada. A mulher de Deus não precisa de ataque histérico, não. Ela fala no tom e todo mundo... Experimenta discutir com a minha mãe. Ela não muda o tom da voz, não. Ela fala para você assim, parece que a legião de demônio cai. Pá! É ou não é? Quem conhece minha mãe há mais tempo? Minha mãe, ela chega lá em casa, ela... Nem um pio. Porque quando eu olho para minha mãe, ela é referência de Deus na minha vida. Quando eu olho para minha mãe, ela é referência de joelho no chão. E para vocês também. Amém, irmão? Quando eu olho para minha mãe, eu vejo Deus. Aleluia. Aí lascou. Aí pode ter 3 metros de altura, não adianta nada. Tá bom. Já viu às vezes bandido, matador, miliciano, cheio de arma? Quando a mãe chega, já chega batendo na cara. Cala a boca! Ele, não, mamãe. Por quê? É mãe. Autoridade. É ou não é? Então Deus quer entrar na sua casa. Estou contando esse episódio, estou terminando. Esse pequeno testemunho para você entender que o diabo, quando ele vem para destruir, para acabar, para arrebentar. Mas eu quero dizer para você e profetizar, quero ser boca de Deus para a tua vida hoje. Amém. Você e a tua casa vão servir ao Senhor. Eu vou fechar falando uma pequena pesquisa que eu fiz na Bíblia. Porque o tema é: Jesus quer habitar na sua casa. Aí eu falei: quantas vezes Jesus visitou uma casa? Eu fui pesquisar. Jesus visitou 12 casas. Olha que coisa interessante. Jesus visita 12 casas. Se você quiser estudar sobre isso, está na internet. Pesquisei lá, achei. 12 casas. Que é um número simbólico, bíblico. Uma casa para cada discípulo. Uma casa para cada tribo. Uma casa, um Espírito de Deus para cada casa. Aí eu não vou ler, mas eu quero dizer quais as casas foram. Em João 2,11, ele visita aquela casa onde havia uma festa em Caná. E sempre que ele visita uma casa, ele realiza um milagre. Aleluia. Josué lá atrás profetizou uma coisa que Jesus executou. Se Jesus habita na tua casa, a tua casa é uma casa de milagre. Quando Jesus visita aquele casamento, há um milagre extraordinário. É o primeiro milagre de Jesus. O que ele faz? Acabou o vinho. Aí tinha lá
muita água, ele toca naquela água, aquela água transforma-se em vinho. Ele leva alegria para aquela casa. Transformação. Está lá em São João 2:11, quem quiser anotar. A segunda casa, casa de Pedro. Tá? Casa de Pedro. Ele vai na casa de Pedro. Quem está doente lá dentro? A sogra, porque Jesus é bom, ele cura até a sogra da gente. Lá em Cafarnaum, mesmo a maioria daquele povo não aceitando as palavras de Jesus, ele estava pregando numa casa que não fala de quem, e de repente um paralítico vem por cima do telhado. O que Jesus faz? Grande é a tua fé, pega a tua cama, levanta e pode ir para casa. Quando Jesus está na casa, há milagre. A quarta casa é a casa de Levi, Lucas 5:29. Naquela casa houve um grande arrependimento. Casa de Simão fariseu. Jesus está naquela casa. Quem entra na casa? Maria. Não sei se é a Madalena ou outro, é uma especulação. Mas vamos chamar de Maria Madalena. Ela entra naquela casa, invade aquela casa, se deita aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos. Arrependimento. Quinta casa, sexta casa agora, casa de Jairo. Jesus vai para a casa de Jairo. Quando ele entra, tem uma criança morta. O que ele fala? Ninguém morreu aqui nessa casa. Ela está só dormindo. Olha o que Deus está falando para você. Nenhum espírito de morte vai entrar na sua casa, irmão. Sétima casa, carta de Marta, Maria e Lázaro. Jesus leva a palavra ali. Quando Lázaro morre, Jesus volta. Aquela casa eu frequento. Morreu o filho, eu vou ter que ir lá. Lázaro, sai para fora. Casa que eu frequento, ninguém morre. Aleluia, glória a Deus. Aí na oitava casa, ele vai para a casa de Zaqueu. Lucas 19:1. Há uma grande transformação, um arrependimento na vida de Zaqueu. Na casa do cenáculo, Jesus prega ali. A décima casa, casa de Caifás, onde ele foi julgado. Casa de Emaús, né, onde Jesus aparece depois para 2 discípulos. E a última casa, a casa dos discípulos, onde Jesus aparece e ministra o Espírito Santo sobre eles. Todas as vezes, fale comigo, todas as vezes que Jesus habita numa casa, há milagre. Coloca a mão no ombro da pessoa ao seu lado, você vai ser profeta agora. E fala assim: deixa Deus entrar na sua casa, que o milagre vai chegar. Amém, irmão? Dá uma salva de palmas para Jesus. Não é para mim, é para Ele. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quem quer uma unção hoje? Quem quer uma unção? Faz uma fila aí nesse corredor. Faz uma fila rápido. Amém? Vou pedir aqui a ajuda do missionário Leandro. Vem cá, missionário. E pastor Ronaldo. Tem mais missionários aí, mas eles estão mais próximos aqui. Fartura de missionário, graças a Deus. Ainda quero mais, hein? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vocês vão ungir a mesma pessoa. A pessoa vai vir aqui, você vai ungir, vai ministrar. Coisa rápida. E depois você vai para lá. E depois você dá a volta e vai para o seu lugar. Mas já vem no lugar. Depois eu vou fazer oração. Amém? Glória a Deus. A unção do Senhor está nesse lugar. Aleluia, louvado seja o nome. Eu creio na bênção, irmão. Eu creio na bênção. Eu creio que Jesus está aqui. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Levanta a tua mão, você vai dizer assim: renova. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Quero ouvir.
mandar. Vai! Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentar. E você? Mais uma vez. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentar. E você? Aleluia, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Um aplauso para o Senhor. Aleluia. Só confirmando a bênção do Senhor. Senhor, que nessa noite o teu Espírito possa habitar a casa de cada pessoa, Senhor. Eu não aceito a interferência do diabo em nenhuma área das vidas dos meus irmãos. Eu não aceito a interferência do inimigo em nenhuma área, na vida, na casa, no relacionamento, no casamento, no relacionamento com os filhos. Eu sei, Senhor, que muitas vezes a tua palavra é dura, a tua palavra é lei, mas, Senhor, a Bíblia fala que Davi tinha prazer na tua lei, porque ele sabia que a vitória na sua vida dependia de estar sob a autoridade da tua lei. Senhor, aparece para cada um, fala com cada um, Senhor. Tu me revela muitas pessoas pensando em desistir. Tu me revela muitas pessoas tentando abandonar os caminhos contigo. Mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas querendo ir em frente. Pessoas que não têm medo do diabo. Pessoas que não têm medo de estar na tua casa. Pessoas que estão se desapegando das coisas dessa terra e se envolvendo mais com as coisas de Deus. Quando eu cheguei hoje aqui de manhã, Senhor, eu senti a presença de Deus nesse lugar. Amanhã eu estarei aqui de manhã orando, Senhor. Eu falei, eu preciso orar também. Eu preciso estar com esse povo aqui, porque eu senti a presença de Deus. A Bíblia fala que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e mesmo que tenha pecado, os seus pecados serão perdoados. Oh Senhor, a Bíblia fala que a oração do teu povo é depositada em salvas de ouro no céu. São essas orações que mexem com o teu espírito, são essas orações que mexem com o teu coração, são essas orações que mexem, Senhor, com a tua emoção, com o teu amor. E a Bíblia diz lá no capítulo 3:16 que tu amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E nós estamos declarando aqui, Senhor, nessa noite, nós cremos na tua palavra. Eu quero a tua palavra. Ensina essas pessoas a orar, ensina essas pessoas a falar contigo, ensina essas pessoas a dobrarem os joelhos antes de dormir e falar, Senhor, me ensina a falar contigo. Eu quero conhecer o Deus do pastor Fábio. Eu quero conhecer o Deus que tirou ele do pecado do mundo. Eu quero conhecer esse Deus que transformou a natureza dele, que transformou a natureza do pai e do avô dele, que transformou a natureza, a vida do pastor Ronaldo, do missionário Leandro, do missionário Ricardo, de tantos outros que estão aqui, que tinham uma vida de pecado, uma vida de drogas, uma vida de violência, uma vida mundana, e hoje são pregadores da tua palavra. Tem família, tem filhos, andam, sobem e descem lugares cheios de bandido, e os bandidos, por favor, pastor, ora por mim. Autoridade de Deus, Senhor, restaura essa família, Senhor, restaura essa casa, Senhor, restaura esse casamento, restaura o relacionamento com o filho, com a filha, com o neto. Se acabou o amor, eu ministro nessa noite, o amor não acabou, ele estava só frio. Eu coloco agora fogo de Deus para esse amor esquentar. Quantos casais que dormem separados, quantos casais que não se suportam. Deus vai fazer milagre na sua vida, irmão. Deus vai fazer milagre na sua casa.
acabou a libido, acabou o desejo. Assim como Abrão procurou Sara, ele com 100, ela com 90 anos, e Deus curou, deixou de ser estéril. Deus vai curar a esterilidade do seu casamento. Deus vai curar a esterilidade do amor, amor estéril, casamentos estéreis, casamentos fracassados, filhos no mundo, filhos procurando outros deuses, demônios mudos e surdos morando na casa dos crentes. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus e declaro que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua habitação. Deus está dizendo, irmão, nenhuma praga, nenhum verme, nenhum vírus chegará à tua habitação. E eu estou dizendo nessa noite, é o vírus do medo, do pecado, do fracasso, dos problemas econômicos, dos problemas espirituais, físicos. A sombra dos problemas econômicos pairam na vida dos irmãos. Isso é um demônio surdo e mudo. Deus tem me mostrado esses demônios, e na minha casa ele não mora mais. Na minha casa nenhum espírito mudo e surdo mora mais, porque minha casa é a casa de Deus. Deus mora na minha casa. Gostoso chegar na minha casa agora, abraçar minha esposa, abraçar o meu filho, e todo mundo ir para a cama junto, todo mundo orar junto. Meu filho, 2 anos de idade, quando ele vai dormir, ele fala, oração, papai. E a gente ora com ele. Ah, que gostoso, irmão. Poxa, isso é bom demais. Uma noite de prazer, mulheres, bebidas, carrões, grandes coisas, a aparência, sabe? Essas coisas que o homem procura, tudo isso fica para depois, isso fica no lixo. Quando você olha o teu filho com saúde, aleluia. Quando você olha como a vida é importante. Eu agradeço a ti e abençoo aqueles mergulhadores lá na Ásia, lá no Vietnã, mergulhando 4 quilômetros, sabe, de profundidade, arriscando a vida para salvar vidas. É isso que Jesus está fazendo. Que aqueles homens se convertam, que aqueles homens sejam pastores, que aqueles homens viajam o mundo falando de Deus. Porque, meu Deus do céu, que resgate, que coisa. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus quer fazer, um resgate lá no fundo da caverna, lá na profundeza. É como Jonas disse, no ventre do inferno eu clamei, e o Senhor me ouviu. Não foi Buda, não foi aquele homem porque foi eremita budista, não. Deus teve misericórdia, porque Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ah, o teu anjo estava naquela caverna. Me lembro de Davi na caverna, o anjo estava ali. Me lembro de Elias na caverna, o anjo estava ali. E eu sei que o anjo do Salmo 34:7 estava dentro daquela caverna. Acredito, irmão, em nome de Jesus, que tinha crente orando ali. Tinha família crente orando ali. E a Bíblia fala, o anjo do Senhor está acampado em redor daqueles que o temem os livra. Seu filho pode estar em outro país. Tem irmãos aqui que têm filhos em outro país, a Nélia, a Soraya, outros irmãos. Ele não está sozinho lá não, o anjo do Senhor está com ele lá. Porque você não sabe quantos espíritos de morte. A mulher foi morta lá na Austrália, rica, tinha tudo, engenheira. O namorado matou ela e correu para o Brasil. Faltou Deus ali, faltou uma família cristã, faltou uma família de oração. Mas os nossos filhos Deus está tomando conta. Amém? Pode aparecer um assassino, pode aparecer um estuprador, pode aparecer um mal, pode aparecer um bandido, pode aparecer um terrorista, pode aparecer um assassino. O anjo Mahanaim, que quer dizer anjo de fogo, está em redor daqueles que o temem e os livra. Amém, irmão? Quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Ufa. Pode sentar, irmãos. Uma mensagem.